O que é que vocês entenderam? Ela passou a vida inteira travando uma batalha. É aquela luta, né? Que há dentro da pessoa, como diz a Bíblia, né? A carne militando contra o espírito. E você vê que Deus, Ele nunca deixou de olhar, de atentar para ela. É como aquela pessoa que diz assim: ah, hoje não fez sol. Não existe isso, fazer sol. O sol está pronto há muito tempo. Não é mentira, é verdade. Não, hoje não fez sol. Não. Hoje você não conseguiu ver os raios solares porque existem nuvens entre você e Ele. Assim também é com Deus. Não acontece esse negócio: ah, hoje Deus se manifestou, Deus desceu, Deus não desceu. Ele está onde Ele sempre teve que estar. Quando você não percebe, é porque nuvens de pecado criados por você te separam dele. Então você vê que o tempo todo o Senhor Jesus queria tirá-lo das garras do diabo, mas Ele só conseguiu no dia em que ela decidiu que não os queria mais. E como que ela mostrou isso? Quando se entregou para Ele. É automático. Na entrega dela, na decisão que ela tomou de não ser mais usada pelo diabo, ela deu condições ao Senhor Jesus de tirá-lo das garras deles e fazer com que eles não tocassem nela nunca mais. Eles não deixaram de odiá-la, eles continuaram querendo tocar nela, só que agora já não era mais possível, porque ela decidiu ser templo do Espírito Santo. Amém? Então a tua libertação acontece, não é quando o bispo A, B ou C ora por você, toca na tua cabeça, quando alguém jejua por você. O bispo Macedo falou outro dia que ele tinha um demônio em cada fio de cabelo e ele se libertou sem manifestar. Como? Quando decidiu fazer a vontade de Deus e não fazer mais a do diabo. Porque entenda, a maioria das pessoas que tem demônio, elas têm muito mais demônio pelo pecado que comete do que pela maldade que fazem contra ela. Uma pergunta que eu vou lhe fazer: quando é que vai acabar a inveja? E o olho grande? E as injustiças? E as conspirações? E as calúnias? Foi como eu falei uma vez aqui, vou repetir: gente que não presta e capim nasce em qualquer lugar, inclusive na igreja. Até no universo da igreja você vai encontrar gente ciumenta, gente invejosa, conspiradora. Tanto que a Bíblia fala que 6 coisas Deus aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: o que semeia contenda entre os irmãos, língua que profere mentiras, que faz testemunho falso. Então a maldade, ela está em qualquer lugar. Lidar com gente não é fácil, e lidar com gente sem Deus piorou. E como a gente sabe que quando uma pessoa nasce, não nasce de Deus, maldições são hereditárias, bênçãos não. Nenhum filho de bispo ou de pastor nasce cheio do Espírito Santo. Um pai, quando endemoniado, tem condição de transmitir um capeta para o filho, mas eu não sou capaz de transmitir o Espírito Santo ao Mateus. Ele vai ter que construir isso na particularidade dele com Deus. Então, aonde nasce um ser humano, nasce uma real possibilidade de problema. Aí você vai dizer assim: mas bispo, morre muita gente, mas nasce mais do que morre. E onde nasce um ser humano, nasce um problema. Até que ele tenha um encontro com Deus, nasce um problema. Então a maldade não vai acabar, as injustiças não vão acabar, as traições não vão, a bruxaria não vai, a feitiçaria não vai. Você vê, depois de 36 anos de Igreja Universal no Brasil, e de tudo que ela esclarece, era para ter gente servindo o diabo? Mas vai ver como é que vai ser o dia 2 de fevereiro. Como é que foi o dia 2 de fevereiro? Na praia do Rio Vermelho, lá em Salvador. Assim de gente raspando a cabeça e se oferecendo a Iemanjá. Em agosto do ano passado, uma pessoa veio aqui e falou para mim: no terreiro que eu frequento, está assim de gente deitada para Omulu desde o dia tal do mês passado. A cada dia tem gente fazendo cabeça, entregando a alma ao diabo. Então a maldade não vai acabar nunca. A feitiçaria não vai, a bruxaria não vai. Entenda, o teu grande problema não é o mal que fazem contra você, é o bem que você não faz a si mesma, se voltando para Deus.
Porque quando há entrega, há blindagem. E aí se cumpre o que está escrito. O bispo estava até falando isso agora, antes de ir embora. Muito forte o que ele falou. Arma forjada não prevalece contra aquele que é de Deus em sua investida. 1000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu, porque está no esconderijo, e para entrar no esconderijo do Altíssimo tem que pagar um preço, e um preço muito caro. O preço da obediência, o preço do conserto. O primeiro grande passo para a libertação é esse, arrependimento. Não, bispo, arrependimento é para salvação. O primeiro benefício do arrependimento é a libertação. Porque o primeiro dano do pecado é a maldição. Está dando para entender? Não é o inferno, porque você está viva. É o inferno em vida, é a maldição. Então o primeiro dano do pecado é a maldição. O primeiro benefício do arrependimento, a libertação. Porque se com o pecado o diabo entra, com o arrependimento o diabo sai. Está claro isso, sim ou não? Ou é muito difícil entender isso? Ficou claro? Então, para você entender, com o pecado o diabo entra, com o arrependimento o diabo sai. Então, para aquelas pessoas que querem entender por que não se libertam, por que não param de manifestar, talvez seja porque você não para de pecar. Você não abandona o pecado, o pai dele não abandona você. Acabou. Uma coisa dita a outra, porque entenda, como vencer alguém que você esteja fazendo a vontade dele? É bíblico. Resistir ao diabo? Não é nada disso. Está vendo? Esse é que é o problema de quem passa a vida inteira lendo caixinha de promessa. Cristão verdadeiro lê a Bíblia. O que um cristão verdadeiro faz? Ele lê caixinha de promessa? Ele lê a Bíblia. Ele até usa a caixinha de promessa quando ele está evangelizando. Mas para sustento e edificação espiritual, ele lê a Bíblia. O problema de caixinha de promessa é esse. Versículo isolado. Texto sem contexto. Aí, você segue a risca que ele se arrebenta. Não está escrito nada disso na Bíblia. O que está escrito é assim, ó. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tenta resistir ao diabo só com a cara e a coragem, tendo o rabo preso com ele. É como um bispo, um pastor. Vai enfrentar o diabo tendo uma vida dissoluta nos bastidores. Vem para cá enfrentar o diabo roubando a oferta, traindo a esposa, vivendo na prática do pecado. Você já deve ter lido uma passagem na Bíblia de 7 homens que foram expulsar um demônio. O demônio deu uma surra nos 7, deixou os 7 nus, peladinho, e disse assim: Jesus Cristo e Paulo eu conheço, mas vós quem sois? Em outras palavras, está pensando que dá para me encarar só com a cara e a coragem? Não tem uma vida limpinha diante de Deus para ver se tem condições de me enfrentar. Amém? Então como é que você vai enfrentar o diabo se estiver fazendo a vontade dele? Quem é o pai da mentira? Se você vive na mentira, como é que você quer se libertar do pai dela? Quem é o pai do orgulho? Se você é uma pessoa orgulhosa que não aceita a repreensão, como é que você vai se libertar do pai do orgulho se você vive na prática do orgulho e não se dobra de jeito? Aliás, orgulho é o nascedouro, é o ponto de partida para o surgimento de um crente possesso. Quando você ouve o crente possesso, traduz-se orgulhoso. Lembra lá da criatura da Bíblia? Bom mestre. E você pode ver que crente é assim, crente fajuto, né? Ele está sempre tentando fazer média com alguém, né? Sim ou não? Inclusive, você quer me ver preocupado? É quando alguém fica muito meloso comigo assim: meu bispo. Ah, porque você quer me ver com uma pulga atrás da orelha quando alguém vem com esse papo para mim: meu bispo, eu queria tanto falar com você, meu bispo. Geralmente quem te chama de meu bispo para cá, meu bispo para lá, está tentando pegar atalho. Foi como o jovem rico, que chegou chamando Jesus de bom e de mestre, mas que terminou a conversa de costas para ele.
Chegou falando: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus, que não é bobo, né? Que dá para enganar qualquer um, menos ele, né? Por que me chamas bom? Bom é um só. É Deus que está dos céus. Em outras palavras, tu já começou errado. Porque o justo vive pela fé e não é pelo somebody love. Você já chegou tentando fazer média comigo e eu não sou trouxa. Amém? Foi desse jeitinho mesmo. Bom é um só. É Deus que está nos céus. Quanto à vida eterna, tu tens observado os mandamentos? Não matarás, não adulterarás. E ele, orgulhoso, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Jesus tentou citar os 10 mandamentos e não conseguiu. Pelo que parece, ele só conseguiu falar 4 ou 5. Porque ele interrompeu o Senhor Jesus e, batendo no peito, disse: não, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Em outras palavras, eu sou um crente antigo. Eu tenho tempo de igreja, sou macaco velho. Aí Jesus falou: tá bom, uma coisa só te falta. Já que você é tão perfeitinho, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Ele virou de costas e foi embora. Chegou chamando Jesus de bom e de mestre, e terminou virando. Acontece a mesma coisa com a gente, com os bispos e pastores da IURD. A pessoa senta com a gente no atendimento: meu bispo, o senhor imagina o bem que o senhor está me fazendo. O senhor está realizando um sonho meu. Faz 6 meses, 1 ano, que eu estou tentando falar com o senhor. Pronto, 1 minuto de verdade sua já mudou. Já aconteceu isso comigo aqui na João Dias. Meu bispo para cá, meu bispo para lá. Eu falei: a senhora tem que nascer de novo. Bispo Guaraci, foi um prazer falar com o senhor. Inclusive eu quero ser rápida para não tomar o tempo de quem está ali fora. Muito obrigado. Mas eu não falei nada ainda. E elas, ó, chegaram me chamando de meu bispo e me deixaram falando sozinho e foram embora. Sabe por quê? Porque eu tive coragem de dizer para elas o que ninguém teve: senhora, senhor, importa-vos nascer de novo. E você sabe que a verdade é assim: ou ela liberta, ou ela incomoda. Ou liberta, ou incomoda. Mas ela tem que ser pregada por alguém corajoso. E nós da família Universal somos. Amém? A gente joga limpo. A gente joga limpo. A gente joga as cartas na mesa com as pessoas. Se existe uma igreja que não brinca com a sua alma, é a nossa. E muitas vezes, para salvar a tua alma, eu vou ter que entristecer a sua carne. Amém? Para salvar a tua alma, eu vou ter que entristecer seu coração. Mas eu vou ter que ter coragem de dizer para você o que outros não têm. E o que essa peça quis dizer foi isso: a vitória com o inferno, contra o inferno, só acontece quando você consegue vencer a si mesmo. Quando você vence o medo, quando você vence a insegurança, quando você vence a falta de coragem para se entregar ao Senhor Jesus e decide se entregar, quando você aprende a dizer não para si mesma, você vence o inferno. Ninguém vence o diabo antes de vencer a si mesmo. Eu perdi para o diabo enquanto eu perdi para o Guaraci. No dia que eu venci o Guaraci, eu venci o inferno. Amém? No dia que você vencer a Maria, no dia que você vencer a Cristina, a Márcia, a Kátia, a Flávia, no dia que você vencer a Helena, no dia que você vencer a Tatiana, o Marcelo, o José, o Ricardo, o Luiz, o Antônio, o Tiago, você vence o inferno. Amém? Quer vencer o diabo? Vença a si mesmo. Se você quer vencer o inferno, vença a si mesmo. Porque se você não vencer a si mesmo, você não vence o inferno. E se você não vencer o inferno, você não recebe o Espírito Santo. Você vê quantas pessoas não receberam porque não tinham o desejo de servir a quem? Mas quantas ainda continuaram sem recebê-lo? Porque não estão libertas. E o Espírito Santo não divide um corpo com o diabo. Certo ou errado? Agora, quando você vence a si mesmo, você vence o inferno, você vence o diabo e fica pronta para receber o Espírito Santo. Então eu queria fazer uma pergunta: quem hoje, agora, decide nesta madrugada
pelo Espírito Santo, vencer a si mesma. Porque você reconhece que o teu maior obstáculo até hoje foi você. Bispo, o meu maior inimigo fui eu. E eu quero livrar-me de mim mesma. Você que quer, fique de pé no seu lugar.